Olá, hoje o nosso assunto será obstrução lacrimal na criança. Eu gosto bastante desse assunto e vou tentar passar para vocês os conceitos mais novos que a gente tem sobre esse tema. Primeiramente, eu preciso falar para vocês sobre o desenvolvimento da via lacrimal excretora. Ela começa na sexta semana de vida intrauterina e ela começa assim, como aqui demonstrado, como um cordão que é um cordão fechado, é um cordão maciço de células. E esse cordão, com o desenvolvimento da criança, ele vai sofrendo uma absorção das células internas e formando um lúmen para a via lacrimal excretora. Por volta da 10ª semana, a gente já tem esse cordão de células chegando até a margem palpebral superior e inferior. Na 12ª semana, a gente tem a formação dos canalículos. No 7º mês de vida intrauterina, a gente tem os pontos lacrimais. E no 8º mês é que nós vamos ter a abertura desse conduto até o meato inferior. Então, a última parte a se abrir, a se formar, é essa parte mais terminal, né, que é a abertura do duto nasolacrimal abaixo do meato inferior. E depois, aqui vocês estão vendo um esquema aqui embaixo, mostrando como seria essa cavitação. Ela não começa num lugar só, ela começa em vários pontos e vai ocorrendo gradativamente. Eu vou falar da obstrução lacrimal na criança e vou abordar esses 9 tópicos. Qual é o tipo mais comum de obstrução congênita das vias lacrimais? Como é que eu faço essa massagem da via lacrimal, que é o tratamento da via, até quando eu mantenho a massagem? Qual é a época em que se tem mais chance de se ter sucesso, resolução espontânea da obstrução lacrimonasal? Quando eu devo indicar a sondagem? Qual a melhor conduta quando a mucocele ou o saco lacrimal dilatado? Na criança com 1 mês de vida que desenvolve uma dacrocite aguda, o que seria melhor que eu fizesse? O que fazer quando uma criança chega mais tarde? Ela já é mais, tem um pouco mais de idade, nunca tratou, chega mais tarde, o que eu devo fazer? Como eu devo iniciar esse tratamento? E uma criança que já fez sondagem, continua com obstrução, o que eu tenho que fazer agora? E o que há de diferente na dacocistorrinostomia da criança? Então, vou tentar responder para vocês todas essas perguntas que eu coloquei aqui. Então, começando com a primeira, quais são as alterações congênitas da via lacrimal? 90% das alterações da via lacrimal excretora se localizam no duto lacrimonasal. Então, lá no finzinho da via lacrimal, 90%. Mas a gente tem que lembrar que existem outras alterações. Você tem que estar atento à hora que você examina o seu paciente para ver se ele tem, por exemplo, uma imperfuração dos pontos lacrimais. Às vezes é só a imperfuração dos pontos. A criança tem os canalículos, tem tudo, tem toda a via lacrimal, mas existe uma membraninha fechando o ponto lacrimal. Existem crianças que têm agenesia de pontos e canalículos. Se você olhar essa primeira criança aqui, você vai ver que o ângulo dela aqui é mal formado, né? O canalículo, ele não está presente. Então, você não teria nessa criança a presença dos canalículos. É uma agenesia de pontos e de canalículos. Você pode ter pontos supranumerários, uma coisa que a gente quase não examina nos nossos pacientes, isso é errado, a gente deve examinar como é que é o ponto lacrimal, ele é aberto, que jeito que é o formato dele, tem pontos de vários formatos, e a gente tem que saber também se existe um ponto só ou se existe mais de um ponto, porque nós podemos ter pontos supranumerários. Esses daqui, logicamente, não terão epífora, né, porque existe até mais do que um ponto para a drenagem lacrimal. Essa segunda criança apresenta aqui uma fístula lacrimal. As fístulas, geralmente, elas se apresentam sobre o trajeto da via lacrimal excretora. Então, aqui a gente está vendo uma fístula sobre o canalículo. Nós podemos ter divertículo do saco, ausência de válvulas, né, as válvulas fisiológicas na via lacrimal, mas, reforçando de novo, 90% dessas alterações se encontram na via lacrimal baixa, e essas alterações da via baixa
Aqui nós estamos vendo um saco lacrimal dilatado, aqui uma dacticite aguda. São manifestações dessas alterações baixas da via lacrimal. A obstrução congênita do duto lacrimonasal aparece, de acordo com os autores, em 2 a 30% dos recém-nascidos normais. A gente não sabe direito quanto que aparece, porque para nós, para os oftalmologistas, são encaminhadas as crianças que não sararam, não é verdade? Então, quando a criança sarou, ela não chega para a gente. E, então, a literatura fala de 2 até 30% de recém-nascidos normais, eles podem ter essa obstrução. Agora, se o recém-nascido é pré-termo, ele tem mais chance de ter obstrução. Esse trabalho primeiro aqui, o Ian et al., já bastante antigo, é um trabalho nosso, não tinha esse dado na literatura. Nós estudamos aqui em Botucatu, fazendo o teste de Milder, um teste de Milder modificado, procurando dentro do nariz o que a gente encontrava, se a gente encontrava a fluoresceína. É difícil essa pesquisa em crianças muito pequenas, porque a fossa nasal é muito, muito reduzida, né? E a gente viu que os pré-termos, eles têm uma chance maior de terem obstrução do que as crianças nascidas a termo, e há trabalhos mais recentes confirmando isso agora. O importante, para que a gente tenha o diagnóstico, é que seja observado que quando existe uma obstrução do duto lacrimonasal, o lacrimejamento aparece nas primeiras semanas de vida. Então, logo nas primeiras semanas, o olho fica lacrimoso. E é importantíssimo que 90% desses casos podem ter uma resolução espontânea. E temos que ter em mente que essa não é uma ficção homogênea, né? Então, nós vamos ver, uns têm só lacrimejamento, outros já têm aqui uma dacticite aguda, o outro tem bastante secreção, essa criança tem fístula. E por que isso acontece? Acontece porque as alterações no duto lacrimonasal podem ser muito diferentes. Nós podemos ter vários tipos de alteração nessa região. O que mais acontece em 70% a 80% dos casos é uma alteração em que a gente tem uma membrana fechando a válvula de Hasner. Então, a lágrima não consegue entrar aqui no meato inferior, porque existe uma membrana aqui no final da válvula de Hasner e a lágrima não desce. Essa seria a chamada obstrução simples, só a membraninha. Essas obstruções simples têm 90% de chance de resolução espontânea. Desculpa. Nós temos também obstruções que são chamadas complexas. Vejo que as alterações na terminação do duto aqui são muito mais importantes. A gente tem duto terminado em fundo seco no assoalho nasal, dentro do corneto, aqui uma impactação do corneto no final do duto. Aqui o duto termina em fundo cego dentro da parede óssea, não é? E aí, então, nós podemos ter essas obstruções que são conhecidas como complexas. Essas daqui vão ter muito pouca chance de resolução espontânea. E as complexas podem ser classificadas em incompleta ou completa. Por exemplo, aqui, você poderia, retirando esse corneto da frente, você poderia, ou fazendo uma injeção, uma irrigação aqui sob pressão, você poderia ter a passagem de líquido. Então, seria uma obstrução incompleta. Já aqui, quando eu não tenho a formação da parede óssea, essa obstrução seria uma obstrução completa. Então, esse conceito eu quero deixar muito firme para vocês. Esse não é um conceito antigo, é um conceito relativamente novo, que nós temos que separar dois grandes grupos de obstrução congênita: a simples, a que vai sarar sozinha, na grande maioria dos casos, da complexa. Então, como eu vou diferenciar uma obstrução simples da complexa? Na obstrução simples, ela acontece, como eu já falei para vocês, por uma imperfuração do duto lacrimonasal na válvula de Hasner. Ela é muito mais comum do que a complexa. Cerca de 70% das obstruções lacrimais são simples. Em geral, elas são unilaterais. Às vezes começa com lacrimejamento nos dois olhos, mas depois permanece no olho só.
E o quadro clínico é de epífora, não tem, quase não, você não vê falar de secreção. A queixa é que o olho lacrimeja só. Então é aquele olho calmo, né? E com a epífora. E a chance de resolução espontânea, como eu já disse, é grande, com uma chance de sucesso de até 97,7% de acordo com alguns autores. Quando a obstrução é complexa, é aquela uma que eu já tenho essas alterações mais importantes até a não formação do canal ósseo. Ela é menos frequente, atinge 10 a 17% das crianças com obstrução lacrimonasal. Em 30% das crianças é bilateral. Então, se você tem uma criança com obstrução bilateral, você já pode imaginar que ela possa ter uma alteração mais importante. Geralmente, aparecem crianças maiores com essa obstrução complexa, logicamente por uma seleção natural, porque as mais novas, elas saram, então elas não chegam até você. Essas já vêm maiores, mantendo a obstrução. E o quadro clínico, que aqui na simples era só epífora, agora já aparece com secreção. Então tem epífora e secreção purulenta. O saco lacrimal pode estar dilatado, você pode ter fístula, pode ter uma criança que até já teve episódios de dacticite aguda. E você vai ver no exame que o exame é mais florido. Então, o menisco lacrimal e o Milder são maiores, são mais altos. E você pode ter refluxo de secreção e expressão. Esse tipo complexo pode estar associado a outras anomalias craniofaciais, e a chance de sucesso com massagem aqui é bastante reduzida, cerca de 33%. Então, se vocês prestarem atenção nesses fatores que eu comentei, vocês já vão ter a chance de raciocinar melhor o que você vai fazer para o seu paciente. Então, eu vou frisar de novo para ficar bem firme para vocês. A obstrução lacrimonasal congênita, ela pode ser simples, geralmente unilateral, sem secreção, com Milder positivo. E a complexa, geralmente, ela é bilateral, o saco se encontra aumentado, existe um refluxo, olha aqui, ó, a pesquisa do refluxo, às vezes em criança é mais difícil, mas o refluxo de secreção à expressão, pode-se ter dacticite aguda presente, como nessas duas crianças, né? Ou fístula, como nessa outra aqui, que já teve uma dacticite e ficou com fístula. E eu queria comentar uma coisa que eu acho interessante, porque na obstrução adquirida do adulto, as mulheres são mais acometidas, mas aqui, nas congênitas, as meninas e os meninos têm a mesma chance de serem acometidos. Como faremos o diagnóstico dessa obstrução, se ela está presente ou não? Então, nós vamos ver. Isso aqui é muito, muito característico. Existe epífora na presença de olho calmo. Isso é importante porque existem crianças que lacrimejam e elas não possuem alteração da via lacrimal. Por exemplo, um glaucoma congênito. Então, alguma criança com uveíte, alguma criança com ceratite. Então, nós temos que excluir das causas de epífora o lacrimejamento ativo. E, em geral, o lacrimejamento ativo, a criança não tem o olho branquinho. O olho não se encontra, como a gente comenta, o olho não é calmo, né? Olha que bom de ver nessa menininha, por exemplo, né? Todos eles aqui têm olho calmo. Observar, isso aqui é fácil na criança, às vezes o exame da criança não é simples, mas observar os pontos e os canalículos, para ver se existem pontos lacrimais abertos, se eles estão presentes, porque às vezes eles estão ausentes. E o canalículo, você vai suspeitar de que o canalículo esteja ausente quando você não tem um comprimento do canalículo, formando o canto aqui, como a gente tem nesse menino e não tinha naquele outro. Em seguida, você vai fazer o teste de Milder. Você pode fazer aqui o teste de expressão do saco lacrimal, veja quanta secreção sai. Então, indica que existe uma obstrução e que ela se encontra abaixo do saco lacrimal. E que esse saco lacrimal está dilatado, está feito o diagnóstico de uma dacrocistite crônica em decorrência da obstrução lacrimonasal congênita. Veja que gracinha esse menininho aqui. Foi pingado colírio e nós estamos vendo, nessa narina, não escorre a fluoresceína.
a gente vê que o olho é mais lacrimoso aqui, que existem esses cílios colados, como nós estamos vendo, é comum a gente ver esses cílios colados em quem tem o olho lacrimoso, né? E desse lado aqui, o cílio não está colado e a gente vê a fluoresceína saindo do nariz. Então, mostrando que desse lado a via lacrimal está pérvia. O teste do TOEFL é diferente. Você pinga a fluoresceína e vai procurar dentro da boca, né, lá perto da úvula, se existe a fluoresceína. Aí mostra, às vezes a criança está chorando, é fácil de ver que essa fluoresceína está entrando pela via lacrimal e saindo na boca. Bom, esses são os exames que são simples de serem feitos. Tem outros exames que podem ser necessários, por exemplo, a darcocistografia, né, que precisa ter uma criança muito colaborativa ou anestesiada, e a darcocintilografia, que é muito bom, um exame muito bom para criança. Só que a darcocintilografia ele vai mostrar para mim se existe obstrução, né, mas não dá detalhes anatômicos, né, a gente não vê direito a parte anatômica. E um exame de tomografia com injeção de contraste seria mais avançado do que a darcocintilografia, também pode dar junto com, assim como a darcocistografia, eles podem dar a imagem anatômica da via lacrimal, né? Por isso eu gosto bastante desses exames, apesar de ser difícil de serem feitos. E, ultimamente, muito comentado, eu vou falar bastante hoje na nossa aula, o exame de endoscopia nasal, né? A endoscopia nasal, quando a gente vai fazer, a gente já tem que entrar preparado. A criança vai estar anestesiada, a gente já entra preparado para tudo o que a gente precisar fazer. Eu vou fazer comentários a respeito disso daqui a pouco. Bom, então, eu falei meio rapidinho e eu vou parar um pouco agora para falar para vocês que a história natural da obstrução lacronasal congênita é que vai fazer você escolher os caminhos a percorrer para tratar essas crianças. Veja, esse artigo aqui é velho, já é de 91, mas ele falava que 96% das crianças se curam espontaneamente ou com o uso da massagem no primeiro ano de vida. Muitos artigos vão nesse sentido. E é por isso que o tratamento conservador, que é chamado wait and see, é uma boa opção. Então, ela é uma boa opção porque existe uma alta chance de cura nas crianças com menos de 1 ano de vida. Então, crianças com menos de 12 meses, Milder positivo, refluxo negativo. Por que é isso aqui? Refluxo negativo significa que o saco lacrimal não se encontra dilatado. Você vai instituir o tratamento com massagem, e eu já vou falar a respeito disso daqui a pouco. Então, o primeiro tratamento a ser instituído é a massagem, que pode ser de 2 tipos. A massagem pode ser a massagem de Krigler, esse daqui é do artigo do Krigler, que é do começo do século passado. Vocês estão vendo que eles apertam em cima do saco lacrimal e puxam o dedo em direção inferior. Então, tem que apertar bem, não adianta apertar no lugar errado. Aqui, nessa região aqui, é onde se encontra a fossa lacrimal e é onde a gente tem que fazer a pressão. A doutora Marilisa, ela tinha um vídeo lindo, eu nunca peguei com ela esse vídeo, mas eu achei maravilhoso, porque ela fez a massagem de Krigler e estava examinando dentro do nariz com um endoscópio e viu a abertura com esse tipo de massagem. Então, existe sim a chance de que essa massagem, que é a massagem com pressão, né, fazendo essa pressão sobre o saco e trazendo a pressão em direção ao duto lacronasal, existe a chance de que você abra alguma membrana que seja uma membrana fina, uma membrana pouco resistente. E existe essa outra massagem aqui de baixo, que é a massagem esvaziadora, né, que é mais ou menos como a gente fez aqui. Isso daqui pode funcionar, né, essa expressão do saco lacrimal pode funcionar como uma massagem esvaziadora. Para que serve a massagem esvaziadora? Ela serve para não deixar acumular secreção dentro do saco lacrimal. A secreção, se ela ficar em estase, nós vamos poder ter o quê? Infecção, porque ela se encontra em estase. Então, a esvaziadora vai impedir a estase e a infecção. Então, esses são os 2 tipos de massagem.
E será que a gente precisa dar antibiótico para essas crianças, colírio de antibiótico? As bactérias que se encontram no saco lacrimal, elas são da flora normal. E o uso do antibiótico é bastante controverso. Escrevi aqui, ó, uso controverso, porque tem alguns autores, como o Dr. Kakizaki, que a gente gosta tanto, ele fala que se você usar antibiótico, aumenta a chance de sucesso. Outros falam que se a gente usar o antibiótico, nós podemos estar induzindo resistência bacteriana. E a maior parte, e eu sou dessa linha aqui, mostra que não há evidências de que os antibióticos aumentem a chance de cura. Então, pingar antibiótico não aumenta a chance de cura. E a gente deve entrar com os antibióticos só quando existe um sinal de conjuntivite. É lógico que essas crianças, por terem o saco lacrimal com bastante secreção, elas podem desenvolver secundariamente uma conjuntivite. Mas a conjuntivite vai deixar o olho vermelho, com bastante secreção, e aí você pode tratar. Você não precisa tratar essas crianças com obstrução lacrimonasal congênita com antibiótico, porque isso não tem evidência científica de que aumente a chance de cura da obstrução. Bom, lá no comecinho tinha uma questão. Qual é a época em que há maior chance de resolução espontânea? A maior chance de resolução espontânea é antes dos 6 meses de vida. Mas, prestem bem atenção, a literatura se encheu disso aqui. Em quase 100% até os 12 meses de vida, você pode ter cura espontânea. 82,9% melhoram no primeiro mês e 14% melhora até os 11 meses de vida. Então, quando é que você vai passar da massagem para o próximo passo? Bom, aqui é um trabalhinho nosso, já velho, já de 2006. Eu vou mostrar bastante trabalho nosso, já antigo, porque isso serviu para eu ter essas condutas que eu passo para vocês. Então, eu me baseio bastante, mesmo que os trabalhos já sejam mais antigos. E a literatura mais recente vem confirmando esses achados que a gente já teve lá no passado. Então, nós sabemos, há uma possibilidade de cura espontânea em crianças acima de 12 meses? Sabemos que sim. Nós fizemos primeiro esse estudo aqui, que mostrou que crianças maiores, ó, com uma média de 16,2 meses ou de 14,8 meses, elas poderiam também terem até resolução espontânea. E esse outro estudo nosso mostrou também a mesma coisa, que depois dos 12 meses de idade, você pode ter ainda crianças que saram sem que você faça a sondagem, saram só com a massagem ou sem a massagem também. Então, até em crianças maiores que 12 meses, possuem uma chance de ter obstrução complexa. Então, essas daqui não vão ter cura espontânea. Então, essas daqui é que devem ficar sob o nosso cuidado maior. As crianças que apresentam mais sintomas, que apresentam um Milder mais positivo, que apresentam uma dacrocistocele, essas precisam ficar mais sob a nossa tutela, porque elas não vão ter a probabilidade de cura espontânea. Nas outras, nós podemos manter o tratamento conservador até em crianças maiores do que 12 meses. Esse outro trabalho fala a mesma coisa. Mas tem 3 grupos de crianças que a gente não pode levar para frente. Se vocês olharem, são crianças muito pequenininhas, essas 4 aqui. Então, são crianças que precisam de uma sondagem precoce. Quais são as crianças que precisam de uma sondagem precoce, que você não deve ficar esperando nada? As que apresentam o que a gente chama de dacrocistocele ou amniotocele congênita. O que é a amniotocele congênita? É esse saco lacrimal roxo que a gente vê num bebê recém-nascido. Essas 2 crianças são crianças de dias. Já nascem com essa dilatação do saco lacrimal arroxeada. Antigamente chamava amniotocele. Agora, o melhor termo é dacrocistocele, porque foi feito exame do conteúdo desses sacos lacrimais e foi visto que o que tem aqui dentro não é líquido amniótico. Então, por isso, eles mudaram o nome para dacrocistocele.
Então, são casos detectados nos primeiros dias de vida. O risco de dacrocistite aguda é grande, porque o saco lacrimal é dilatado e você tem estase de lágrima, então a gente pode indicar uma sondagem muito precoce. Olhem o que eu escrevi aqui. 1/3 pode ter resolução espontânea. Mesmo essas crianças, compensa você fazer uma massagem enquanto você aguarda a internação para fazer o procedimento, porque elas podem sim, mesmo com a dacrocistocele, elas podem evoluir para cura espontânea. E pode prestar atenção que essas crianças aqui, elas podem se associar com estresse respiratório, porque elas podem ter uma mucocele intranasal obstruindo o nariz, né? Então, prestar bastante atenção como ela respira, se ela consegue mamar, né? Porque isso pode fazer você ir mais depressa ainda para a sondagem. As outras duas causas de sondagem precoce seriam a dacrocistite aguda, que vocês estão vendo aqui, ou crianças que têm o saco lacrimal dilatado. Então, vamos resumir. Saco lacrimal dilatado, dacrocistocele, dacrocistite aguda, ou saco lacrimal aumentado, mesmo que não seja por dacrocistocele, e você deve fazer a sondagem precocemente. Deve rapidamente fazer a sondagem para evitar, para você não ter o risco de ter aqui, ó, uma dacrocistite aguda. Veja que são criancinhas que estão sendo amamentadas, né? São crianças pequenas e você já tem que fazer a sondagem, não tem que esperar nada. Bom, a sondagem precoce tem duas linhas. Você fazer no consultório com a criança acordada, quanto mais nova, mais fácil de ser feito, e reduz os custos. Os americanos falam muito disso aqui, que você pode ter custo reduzido fazendo uma sondagem precoce. Então, eu sempre mostro esse mesmo vídeo. Veja que essa criança, sou eu que estou tentando sondar. Veja que a criança não para, todo mundo está segurando. Tem um monte de gente segurando, mas assim mesmo ela mexe a cabeça, né? Então a gente tem que fazer muito rapidamente a sondagem. Você tem que fazer bem direitinho, senão você vai lesar o canalículo. Olha o aperto que eu estou passando. Não é simples, não é fácil fazer essa sondagem precoce no consultório, não é? Então não se iludam. Esse nenê é um nenê muito pequeno, um nenê de 1 mês. E foi bastante difícil. O outro jeito de fazer isso é sob anestesia geral. Então, sob anestesia geral, dos 13 até os 24 meses, você vai poder ter 76% a 84% de sucesso. Maior que 24 meses, 64%, e maior que 48 meses, 42% a 50%. Isso aqui eu tirei de um trabalho, eu não coloquei o nome do autor aqui, mas todos os trabalhos falam isso. Se você vai fazer uma sondagem, a chance de sucesso diminui conforme a criança seja mais velha. E eu vou falar disso daqui a pouco, outra vez, porque eu acho que eu tenho uma notícia importante para vocês. A outra pergunta, qual a melhor conduta quando há mucocele, ou saco lacrimal dilatado, ou dacrocistite aguda? Acabei de contar para vocês, é sondar precocemente, não importa a idade. Tendo saco lacrimal dilatado, a conduta é sondagem. Antibiótico sistêmico, se tiver uma dacrocistite aguda, dá uma olhada como se encontra essa criança. Então, a gente dá um antibiótico sistêmico 1 ou 2 dias e sonda em seguida, né? Porque você tem que dar uma cobertura antes. Então, se a criança tiver Milder positivo, refluxo positivo, que refluxo positivo indica que o saco lacrimal é dilatado, você deve indicar precocemente a sondagem da via lacrimal. Bom, falando então agora da sondagem. Então, eu comentei que a gente primeiro faz massagem, até os 12 meses mais ou menos, e aí a gente vai passar para fazer a sondagem. Nós não vamos esperar até os 12 meses, vamos fazer uma sondagem precoce. Se você tiver o saco lacrimal dilatado, os exames podem mostrar isso para você. E vamos supor agora que a criança aí não tem o saco lacrimal muito dilatado, você vai fazer um diferencial entre a obstrução simples, que é aquela que só tem epífora, 90% vai ter 90% até 97%. Vocês viram, né, o trabalho doutorário que eu citei lá na frente, 97% tem chance de se curar espontaneamente, de não precisar de nada, mas se a obstrução for complexa, e a gente vai ver isso, por causa que o saco lacrimal vai estar dilatado e tem secreção, você vai ter uma chance de sucesso muito menor e você vai ter que ir
então, para a sondagem. Então, é o tipo de obstrução associado ao tamanho do saco lacrimal que dita o sucesso da sondagem. Vocês repararam que eu não falei sobre idade aqui? Eu falei tipo da obstrução, simples ou complexa, e o tamanho do saco. É isso que dita a chance de sucesso. Então, quando sondar saco lacrimal dilatado, já falei, sonda na hora, não precisa esperar nada. Milder positivo, refluxo e expressão, sondagem na hora. Como é que é feita a sondagem da via lacrimal? Então, aqui vocês estão vendo, a gente passa primeiro um dilatador, a gente vê se a gente tem o hard stop. Aqui, então, olha, a gente está pondo a sondinha, primeiro em pé, porque tem uma porção do canalículo que é vertical, deita, esse dedo está puxando para cá, bate lá no osso, sente o hard stop, solta aqui do lado, não segura mais aqui do lado, roda e vai empurrando contra o osso, e a sondinha entra normalmente, a gente não precisa fazer força, não pode fazer força. E vocês estão vendo que esse redondinho chega aqui no supercílio, então mostra para a gente que provavelmente eu me encontro no lugar. Provavelmente, daqui a pouquinho nós vamos falar disso de novo. Então, o método de sondagem é simples, é a dilatação do ponto, nós vamos introduzir uma sonda de Balmer, o diâmetro da sonda de Balmer é 0,00. A sonda deve ter uma ogiva na ponta, porque assim eu me certifico de que eu não vou fazer lesão do canalículo. Anotar como foi o procedimento. Se você tiver uma obstrução membranosa, vai passar rápido. Se for óssea, você bate no osso e não progride. Aqui nós estamos fazendo uma sondagem. Para testar o resultado da sondagem, nós estamos fazendo um método de dacrocistografia. Então, foi feita a dacrocistografia, evidenciado onde era a obstrução, e depois foi feita a sondagem. Isso aqui é um exame dinâmico, né? Então, vai entrando o contraste, a gente vai vendo esse contraste entrar e a gente vê se ele chega na cavidade nasal pela dacrocistografia, ou você pode injetar fluoresceína e ver se você recupera essa fluoresceína no nariz. Mas o melhor que tem mesmo é a endoscopia. Então, esses são os métodos de você testar o resultado. Então, um deles, que era o mais simples de todos, que a gente fazia no passado, seria ver se a gente consegue, com uma outra sondinha, tocar a sonda que se encontra dentro do nariz, fazendo o toque metal-metal. A cinedacrocisto pode dar uma boa noção para a gente, a irrigação fluoresceína também, mas quem manda mesmo, quem mostra de verdade se a sondagem foi efetiva, é a endoscopia. Uma das perguntas lá na frente, o que fazer com uma criança maior? Uma criança de mais do que 12 meses, que chegou agora, ela não fez nada ainda. Será que uma criança mais velha, eu preciso direto fazer uma dacrocisturinostomia? Não. Qualquer que seja a idade da criança, esqueça essa coisa muito de idade. O que manda, eu já estou falando para vocês faz tempo, o que manda é o tipo de obstrução, você vai suspeitar se é uma obstrução complexa pelas queixas do paciente, e o grau de dilatação do saco lacrimal. Mas, para generalizar, se uma criança chega, já teve mais de 2 anos, chegou, o que você vai fazer primeiro? Primeiro você vai sondar, né? Por quê? Porque mesmo em crianças maiores, a sondagem, ela pode ter um resultado bom. Esse aqui foi um trabalho nosso também, mostrando que, ó, crianças de 13 meses até 24 meses, maior do que 24 meses, com chance de 70% de sucesso, né? Porque o que manda, já falei, é o tipo de obstrução. Esse trabalho nosso aqui, ó, muito antigo, de 94, o que a gente já falava naquele tempo? Nós usamos muito dacrocistografia em criança. Então, a gente viu que quando a obstrução é no seio de Arlt, o seio de Arlt é logo abaixo do final do saco lacrimal. Então, é uma obstrução que a gente fala proximal, né? Bem alta, que não posso falar obstrução alta, senão vocês vão pensar que é canalícula. É logo no começo do duto nasolacrimal. Então, quando eu tenho uma obstrução localizada aqui, e quando eu tenho um saco lacrimal mais dilatado, eu tenho menos chance de sucesso. Veja aqui, ó, se a obstrução for aqui, na válvula de Hasner, a chance de sucesso é de 100%. Se o saco lacrimal não tiver dilatação, a chance de sucesso é de 73%. Então, obstrução no seio de Arlt e saco lacrimal dilatado faz com que a minha chance de sucesso seja menor. E aí, a conclusão desse estudo é que a possibilidade de cura,
não se relaciona com a idade. Por isso eu não gosto, quando você pega uma prova, eles perguntam, com quantos anos você vai sondar? Não é isso que determina, não é a idade que determina quando você vai fazer sondagem ou não. Toda a literatura vem falando já há vários anos, já, isso aqui de 2014, né? São trabalhos de 2013, vem falando que existe sim chance de sucesso em crianças maiores, logicamente, porque depende mais é da clínica mesmo. Quais são os fatores que afetam a chance de cura com sondagem? Então, crianças com mais do que 36 meses, por seleção natural, né? As que têm obstrução mais importante, como essa aqui, que é a bone, né? É obstrução óssea, essas não vão sarar, então elas vão chegar para vocês, elas são grandes e elas chegam para vocês, porque elas não vão sarar. Obstrução bilateral, complexa, né? Falha no tratamento com massagem, falha no tratamento com sondagem precoce, saco lacrimal dilatado, obstrução complexa, obstrução tipo bone, quando você passa a sonda de Bowman, você bate numa coisa que é rígida, né, que é osso. Quando essa obstrução é proximal, quer dizer, logo depois do saco lacrimal, aqui nessa região mais acima, que é o seio de Ehrlich, e quando não foi possível passar a sonda de Bowman, a obstrução aqui, você não consegue passar a sonda de Bowman. E também, nesses casos de pseudo-obstrução, e no finzinho da aula eu vou falar para vocês desses casos de pseudo-obstrução. Então, todos esses fatores, eles afetam a chance de cura com sondagem. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre endoscopia, né? Sobre a sondagem assistida por endoscopia. Nós não precisamos de grandes instrumentos. Eu falei sobre isso, eu vou falar ainda na aula de obstrução adquirida do adulto. São poucos os instrumentos que nós precisamos é ter jeito para fazer, primeiro, a colocação do tampão, vocês estão vendo esse tampão aí embebido em adrenalina, olha a angulação aqui da pinça baioneta para a gente atingir o canal, o meato inferior. O meato inferior é mais difícil de acessar do que o superior. Vocês estão vendo aqui, ó, empurrando o corneto para acessar aqui. Aqui foi passada a sondinha. Que jeito que essa sonda vai dar uma sondagem efetiva? Você pode até achar que você entrou no nariz, então, mas vocês viram, tem uma membrana tão grossa, olha que membrana grossa que está aqui segurando, né? Segurando a passagem da sonda de Bowman, né? E aí você vê que assim, dessa forma você tem a exata noção, né, de que esse ósteo da válvula de Haser foi aberto, né? Era aqui antes, localizado aqui na parede, né? Na parede do corneto, né? Na parede óssea do nariz. E aí você pode aumentar esse buraquinho que você abriu com algumas pinças, removendo essa membrana, e depois o teste com fluoresceína. Então, é muito mais fácil você ter sucesso com o seu procedimento se você olhar o que está acontecendo dentro do nariz, não é verdade? Ó, aqui eu estava falando para vocês, é mais difícil de você fazer uma sondagem endoscópica do que uma dacocistorinostomia. Você precisa manejar muito bem esse instrumento que é um freer, né, que é um levantador aqui, você levanta aqui o corneto inferior e você está vendo aqui a passagem da sonda de Bowman, existe uma membrana que impede que essa membrana ela se encontre aqui grudada com a parede nasal, né? Essa membrana precisa ser removida para que você tenha uma chance de sucesso. A posição do endoscópio, então, tem que ser direcionado para essa região. A fibra óptica que a gente usa para esse procedimento é a de 1,95 milímetros e de 30 graus. E esse instrumento é utilizado para fazer a luxação do corneto inferior, que às vezes, se impactado, só isso já é a razão de você não ter a drenagem da lágrima. Então, aqui, ó, empurrando, bastante delicado, porque senão sangra muito. Aqui a sonda, veja, a sonda ela está passando de novo, olha só que membrana espessa. Só esse buraquinho pode não ter sucesso. 3 anos essa criança tem. Olha, ela foi toda removida, todo aquele trajeto submucoso que existia aqui foi removido. Então, existe uma chance muito maior desse procedimento dar certo quando você utiliza
esses instrumentos que, inclusive, ajudam a retirar membranas que estavam ali, impedindo a passagem da lágrima no final do duto nasolacrimal. A sondagem precoce também pode ser feita utilizando o endoscópio. São crianças muito pequenas, mostrando que a sondagem precoce pode levar até 100% de chance de cura se utilizarmos o endoscópio associado ao procedimento. Aqui nós vamos mostrar uma outra criança para vocês que tem uma impactação do corneto. Estou falando, às vezes, só essa impactação ela já é suficiente. A via é aberta, mas o corneto é tão impactado, olha, não foi feita sondagem, e já passava a fluoresceína. Significava o quê? Que a via, ela era normal. O que acontecia era a impactação do corneto, que, olha, tão impactado que não permite a descida da lágrima. Então, só você luxar o corneto já é suficiente para você ter sucesso nessa sondagem. Nós fizemos 2 estudos, junto com a Alicia, esse aqui mostrando que a chance de sucesso em crianças mais velhas do que 48 meses, comparando a DACO endoscópica, aqui representada em azul, com a sondagem endoscópica, representada em azul, comparada com a sondagem tradicional, né, sem endoscopia, representada em vermelho. Então, a chance de sucesso é muito maior, ó, veja, aqui o azul é muito maior do que o vermelho. Então, conforme as crianças crescem mais, a chance de sucesso é muito maior se eu usar o endoscópio. Nas crianças que são mais velhas, isso aí é muito mais importante do que nas pequenas. Então, aqui vocês estão vendo, outra vez, desimpactando o corneto, né? Se começar a sangrar, a gente tem que pôr adrenalina, esperar um pouquinho. Aqui, olha só, não é pouco frequente a gente observar esses casos em que a sonda de Bowman, ela não desce, ela tem um trajeto submucoso. Essa mucosa, ela precisa ser removida. Senão, você não tem chance de sucesso com esse procedimento. Sempre que você tiver uma criança, mesmo que ela seja maiorzinha, primeiro faça a sondagem endoscópica. Você vai ter muito, muito bom resultado com isso e muitas vezes não precisa evoluir até os próximos passos que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Esse estudo do Cascoli eu recomendo para vocês que leiam, ele é de 2019. Eu gostei muito, ele mostra que tudo pode ser feito de uma vez só. Então, quando você entra para fazer a sondagem, você entra já com o aparato na mesa para você fazer uma sondagem com remoção de membrana, ou mesmo que você possa evoluir dessa sondagem simples para uma intubação, ou mesmo evoluir para uma daxocistorinostomia. Você deve pedir tudo para o convênio, para os pais, que você pode chegar até uma daxocistorinostomia. Você vai começar fazendo uma sondagem endoscópica, mas você pode evoluir para outros procedimentos, que é o que ele recomenda. One Stage and Obstruction Based Endoscopic Approach. Esse é o tema desse artigo dele. Porque o endoscópio, se você fizer só uma sondagem às cegas, você pode ter, não ter um bom sucesso. A segunda, ela necessariamente precisa ser endoscópica. Se você puder, já faça a primeira endoscópica, porque aí você já vai ver por que existiu a falha, era uma membrana imperfurada, o que aconteceu, e aí você vai poder ter uma chance maior de sucesso. Então, a sondagem assistida por endoscópio, ela reduz a necessidade de outros procedimentos. Deve ser sempre usada nas crianças maiores, porque elas têm chance de ter obstruções complexas. E ela pode levar até 72,6% de chance de cura, né, numa criança grande. Vocês lembram que eu falei no começo? 33% de chance de cura se você for fazer o tratamento tradicional. Esse aqui é desse outro artigo aqui, de 2020. Então, nós escrevemos esse aqui também, esse artigo aqui, mostrando o uso da endoscopia em crianças de até 12 anos, né?
mostrando que existe uma chance de sucesso mesmo com a sondagem, e esse aqui das crianças até 48 meses que eu já mostrei para vocês ali. Respondendo outra pergunta agora, em uma criança que já fez a sondagem e continua com obstrução, qual seria a melhor conduta para essa criança? Então, eu tenho que saber por que ela não melhorou. Então, se eu tiver uma daxicistografia, eu posso saber por que ela não melhorou. Existia um saco lacrimal bastante dilatado. Mas a endoscopia me dá mais informações. E aí eu posso, sabendo por que ela não melhorou, proceder para a intubação da via lacrimal. Então, a intubação ela vai ser feita quando a sondagem não teve sucesso, a chance de cura com nova sondagem é muito baixa. Então, se você já fez uma sondagem e não melhorou, fazer outra sondagem simples é bobagem. Não vai fazer uma outra sondagem simples. E tenha certeza se o seu paciente tem uma obstrução simples ou uma complexa, para que você possa ter uma chance de sucesso maior. Então, a intubação com silicone, eu não faço em todos os pacientes. Eu acho que existe uma dificuldade, inclusive no serviço público, de se obter, né, a sonda de Crawford, mas não é só por causa disso. É porque eu acho mesmo, eu tenho essa convicção de que a intubação ela pode ser usada quando existe uma falha de sondagem, mas o sucesso com a intubação também não é alto, né? E ele também diminui conforme a criança vai ficando maior. E ela pode ser uma intubação uni ou bicanalicular, geralmente a unicanalicular é feita com o Master K, né? O tempo de permanência é discutível, geralmente eu deixo 2 meses. As complicações epistaxe, lesão intranasal, tease wiring. Tease wiring, vocês sabem o que é? É quando essa sondinha, essa elástica, rasga totalmente a via lacrimal. Não é infrequente as crianças puxarem, né? Então pode rasgar totalmente aqui os canalículos, isso chama tease wiring. Você pode ter uma migração, uma lesão corneana, uma formação de granuloma epiogênico, então você pode ter muitas coisas decorrentes do silicone, e eu, sinceramente, falar para vocês, não acho que isso pode aumentar muito a chance de sucesso. Uso pouco. É mais usado para obstrução complexa, os resultados não são superiores à sondagem assistida por endoscópio, os melhores resultados são obtidos por endoscópio. Isso aqui tudo tirado da literatura, né? Não sou eu falando. A intubação pode ser bicanalicular ou usando o Master K ou Mono K. Os resultados são semelhantes, apesar que o Master K e o Mono K são muito mais caros. Deixar o silicone, então, é discutível, né? Eu gosto de deixar 60 dias quando eu coloco. Acho que 60 dias, mais que isso é bobagem. E complicações não são incomuns. Como é que é feita a intubação? A intubação, logicamente, se eu estiver olhando com o endoscópio, ela vai ser muito mais facilitada. Aqui é passando, então, o Master K. Olhando aqui abaixo do corneto, né? Primeiro já foi feita a sondagem, foi feita a verificação com a franceína, e agora passando aqui o Master K. Ele tem um tubo rígido dentro dele, você coloca com o tubo rígido, depois você tira o tubo rígido, deixa só o silicone. E desse lado aqui é a mesma coisa. Aqui vocês estão vendo que tem uma membraninha, né? Vai ser removida essa membrana e vai ser deixado só o silicone. Vamos remover o guia, né? Que esse metalzinho é o guia. Então, deixando apenas o silicone. Uso da mitomicina. A mitomicina, ela na endoscopia assistida, na sondagem endoscópica assistida, ela não aumenta a chance de sucesso. Esse é um trabalhinho nosso também, de 2020, mostrando que a mitomicina, ela, apesar dela não dar efeitos colaterais, né, porque ela poderia dar alguma coisa ruim aí, são crianças pequenas, né, é bastante discutível se a gente pode usar nessas crianças pequenas a mitomicina, mas nós vimos, né, tem poucos estudos até com crianças pequenas, que isso não é ruim, né? Não é ruim usar a endoscopia, a mitomicina, só que ela não aumenta a chance de sucesso aqui, nesses casos aqui. Aqui nós estamos chegando quase ao final, um trabalho também do nosso grupo, mostrando numa meta-análise que a sondagem precoce, ela tem igual chance de sucesso que a sondagem tardia. Então, não adianta, tem criança que não tem obstrução complexa,
e vão lá, o pessoal, não, precisa sondar já para melhorar a chance de sucesso. Não. Se ela não tem obstrução complexa, a sondagem precoce não aumenta a chance, não tem mais sucesso que a sondagem tardia. A sondagem tardia tem chance de sucesso, igual chance de sucesso, com intubação bicanalicular com silicone, na obstrução simples. Vamos de novo, a sondagem tardia tem igual chance de sucesso que a intubação bicanalicular com silicone na obstrução simples. Quer dizer, sondando ou não é a mesma coisa. A sondagem tardia tem menor chance de sucesso que a intubação bicanalicular com silicone em casos de obstrução complexa. Então, quando a obstrução é complexa, aí a chance de sucesso é menor. Mas quando existe uma obstrução simples, não precisa usar a intubação. Para terminar, eu vou falar da dacocistorrinostomia na criança. Essa aqui é uma criança que nós fizemos uma daco externa bilateral, né, uma criança bem pequena. Em quantos anos nós podemos fazer uma daco numa criança? Não importa. Se você precisar, você pode fazer numa criança bem pequena, não tem problema. Não vai dar problema de crescimento de órbita, não vai dar problema de nada. Então, e o resultado, ele é semelhante ao que se obtém no adulto. Isso porque você poderia pensar, não, no adulto, se eu fizer uma cirurgia de catarata, a criança tem muito mais reação inflamatória do que o adulto, mas na dacro isso não é verdadeiro. E a sondagem sem sucesso, você pode fazer uma intubação ou uma dacocistorrinostomia externa, né? Às vezes você pode até pular esse passo da intubação se você vê que o saco lacrimal é bastante dilatado. Então, esse trabalhinho nosso mostrou que a daco externa tem uma chance de sucesso interessante, parecida com a dacro do adulto. Mas eu estou muito entusiasmada com a dacro endoscópica em criança. É muito mais simples de ser feita. A dacro externa, as estruturas são muito pequenas, né? Aqui eu tenho uma cavidade nasal até que relativamente grande. A gente está abrindo ali na região da linha maxilar. Essa mucosa vai ser rebatida. Em seguida, já acha o osso embaixo desse ossinho, que nós vamos remover agora. Embaixo desse ossinho se encontra o saco lacrimal. Então, removendo o osso, ali na região da linha maxilar, vocês, apertando externamente, já vão ver que aí, esse branquinho que está aparecendo, é o saco lacrimal. Ela pode ser feita, olha, o saco lacrimal, a gente apertando o saco lacrimal, e você pode fazer, inclusive, quando você tem o paciente com dacociscite aguda, como eu já comentei na aula de cirurgia do adulto. Então, fazendo uma boa ponte, abrindo o saco lacrimal, vocês estão vendo a saída da secreção, removo um pedaço desse saco lacrimal que ele se encontra muito dilatado, né? Isso aumenta a chance de sucesso, é removida aí com uma pincinha endoscópica, e pronto, não precisa fazer sondagem, não precisa mais nada, é só isso mesmo. Bom, o diferencial com pseudoobstrução, eu vou falar em seguida sobre isso, e causas de lacrimejamento ativo, quando existe uma canalização incompleta, quando existe agenesia de ponto, quando existe uma obstrução monocanalicular e estenose de canalículos, né? Aqui a gente está vendo uma meningomielocele, né? Existe uma dilatação, mas ela já começa nessa região. E aqui, uma mucocele do seio frontal, né? A obstrução, não é obstrução lacrimal, e se encontra essa dilatação acima do ligamento. Pseudoobstrução. O lacrimejamento começa depois do 6º mês de vida. Em geral, olha, está associado com o corneto muito dilatado, o corneto muito impactado, o Milder é positivo, o sistema lacrimal é patente quando irriga, ó, não foi sondado nada, ele é patente, irrigou é patente, não existe nenhum tipo de impedimento à passagem da sonda de Bowman, né? O que existe é uma bomba lacrimal insuficiente, edema de mucosa, alterações da dinâmica da drenagem, mas é importante que você não precisa nem chegar nesse ponto, né? Aqui a gente tinha feito um trabalhinho com dacrocistografia, mostrando que as vias são pérvias em 100% dos casos. A história do paciente já te mostra. Você tem um lacrimejamento que começa depois do 6º mês de vida. Então, isso é uma pseudoobstrução mais relacionada com hipertrofia de adenoide, mais relacionado com alterações nasais.
Vou recomendar para vocês esse artigo nosso, que é de 2013 já, mas traz tudo isso que eu falei para vocês. A massagem é o primeiro tratamento, né? Ele pode ser feito nos pacientes com até 1 ano de idade, né? Mantido até 1 ano de idade, por causa do alto chance de cura que essas crianças têm. A sondagem é feita nas crianças, em geral, maiores de 1 ano. Você vai fazer a sondagem antes, nas três situações que eu falei que o saco lacrimal é dilatado. Quando você faz a massagem, a sondagem, ela não é efetiva, você pode partir para a intubação. Se a intubação não tiver sucesso, dá com o sumir. E a via externa, ela é bastante usada, isso trabalha de 2013, né? E agora eu tenho certeza que ela vai ser cada vez menos usada, porque a endoscópica é muito melhor. Esse trabalho aqui é de 2021, eu vou deixar depois disponível aqui no nosso curso, porque eu gostaria que vocês lessem. É um trabalho bastante completo, falando de todas essas partes que eu comentei com vocês. Vai ser uma referência boa para vocês terem aí para estudar esse assunto. Então, resumindo, a idade não é determinante para nada no caso da obstrução lacronasal congênita. As obstruções simples, 70% delas, elas se resolvem espontaneamente. Elas só têm epífora. E a chance de cura com massagem ou com sondagem é bastante alta. A obstrução complexa tem uma chance menor de cura. O paciente, em geral, tem secreção e epífora, e ela tem uma chance de cura espontânea com massagem baixa, e fazer sondagem e irrigação nessas crianças é importante. A massagem deve ficar até por volta de 1 ano, precoce quando o saco é dilatado, e a tardia não piora o prognóstico. A primeira conduta deve ser sempre sondagem. Uma criança de 5 anos que chega para vocês, nunca fez nada, façam sondagem. A primeira sondagem, se você não puder fazer endoscopia, quiser fazer as cegas, faça, mas se não tiver sucesso, a segunda deve ser endoscópica. Entubar, para mim, eu não acho que aumenta a chance de sucesso. De vez em quando a gente entuba, porque, sei lá, está muito difícil, existe muita chance de aderência, então a gente entuba, mas não precisa ser uma rotina isso. E quando não cura com sondagem e intubação, a dacrocistorrinostomia. Pessoal, muito obrigado. Desculpa, eu cansei vocês, mas era uma coisa que eu queria muito comentar, vários pontos importantes, queria comentar com vocês. Muito obrigado.